Iniciamos então mais uma aula do nosso treinamento aqui sobre a DevZap. E nessa aula eu julgo uma das mais importantes para essa fase desse treinamento. Nessa aula de hoje eu vou passar para vocês alguns tópicos que as pessoas mais erram nos seus lançamentos. Muitas vezes as pessoas só querem ir lá, conectar teu número, criar os grupos, sair disparando, não tem planejamento, não tem nada. E isso pode afetar grandemente o seu lançamento. Se o seu lançamento é pequeno, talvez você não pode conseguir sentir esses problemas. Mas se você começa a escalar as suas vendas, o seu produto, você vai ter dificuldade. Então, eu enumerei aqui, eu já estou mais de 6 anos nesse mercado de marketing digital e eu enumerei alguns pontos que você precisa se atentar. Nós vamos repassar junto aqui nessa aula, tá legal? Então, nessa aula de hoje eu vou trazer aqui um planejamento que eu gosto de fazer, checklists, como eu disse, checklist ele é muito importante. Porque o checklist ele não é simplesmente para atividades básicas, mas são para atividades que estão intermediárias, avançadas, e isso faz que você não esqueça de passar algum ponto. Porque dependendo do lançamento que você está, se você esquece algum ponto, provavelmente você vai ter dificuldade. Então, de olho na tela, vamos lá. Então, eu coloquei aqui um planejamento, então... Se puder cortar essa parte, por favor. Pessoal, voltando aqui então, eu vou falar então para vocês agora sobre planejamento, tá legal? Então o que eu gosto de fazer então? Eu gosto de criar sempre um checklist para fazer o nosso planejamento do nosso lançamento de grupos. Sempre, primeiro, eu vou na ponta de entrada, que é verificar se o celular para disparo, verificar se a capacidade, o que é capacidade? Se esse dispositivo ele vai suportar fazer o disparo das mensagens, se ele vai aguentar fazer o disparo para todos os grupos. Então, simplesmente você não pode ir lá, pegar um celular simples, antigão, e querer que ele vai trabalhar, por exemplo, para as 30, 40 grupos. O celular vai entrar em pane e isso pode afetar o teu lançamento. Imagina o dispositivo falhar no dia da abertura de carrinho. Eu aqui possuo hoje 2 dispositivos. Eu tenho aqui o meu iPhone, um 11 Pro Max. Eu também tenho um Android que eu comprei, vou deixar aqui no link aqui, esse Android, eu já testei ele em alguns lançamentos e ele funciona muito bem. Agora sim, se você vai escalar seu lançamento de 50, 60, 70, 100 grupos, eu realmente vou te indicar que você adquira um aparelho melhor. Então beleza, combinado? Vou deixar aqui na descrição aqui o link desse aparelho, se você quiser adquirir ele também, é muito bom. É um Android Samsung e eu uso ele tranquilo para fazer o disparo aqui das minhas mensagens. Então, com essa primeira parte, então, o que eu falei com você é que você tem que verificar se o seu aparelho está com bateria também. Talvez você fale assim, se não, mas isso é básico do básico. Não, não é. Muitas vezes as pessoas esquecem de verificar se o aparelho está com legal, se a bateria tá legal. Então, outra coisa que é muito importante para o seu lançamento de WhatsApp, você tem que ter números de disparo. Você não pode iniciar um lançamento somente com o número do WhatsApp. É importante que eu sempre falo, deixe 2 números aquecidos, porque se você tiver algum problema, você pode contornar, instalar um número novo e já voltar o disparo, as aberturas do grupo. Então, se você o número é do zero, o que eu indico? Que você trabalhe 7 dias dentro de um aquecimento, certo? O que é esse aquecimento? Você vai lá comprar o seu chip novo e você aquece esse número por até 7 dias. Quais algumas formas que não é indicado assim você fazer isso? Mas algumas pessoas cadastram em algumas plataformas, conversam, mandam mensagem, entram em grupos para aquecer e depois você volta, conecta teu número e você vai conseguir aí disparar as tuas mensagens. Legal? Então, como eu disse aqui, adquira números reserva. Sempre entre com o lançamento com 2 números, pelo menos, porque se você tiver algum problema, você pode atuar e intervir nisso aí. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, que é algo muito novo, e eu vou deixar o link aqui dessa plataforma, é essa plataforma aqui de cadastro de números. O que é isso? Eu consigo adquirir aqui números virtuais. Tá legal? Então você vem aqui, você pode adquirir o teu número e assim você vai conseguir fazer aí os seus disparos por WhatsApp. Eu já tenho o meu número aqui cadastrado há algum tempo. Eu estou utilizando essa plataforma, achei muito bom o suporte dela. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode entrar lá, se cadastrar. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários dessa aula também, que eu e a nossa equipe vamos dar uma olhada. Mas essa plataforma eu realmente indico para comprar números virtuais. Então você não precisa ir lá comprar um plano, um chip da TIM, da Claro, da Vivo, da Oi. Você pode entrar nessa plataforma aqui, BRDID, que eu vou ter daqui a pouco um tutorial. Nas próximas aulas você vai ver como configurar do zero
um telefone adquirido aqui pela BR Digi, tá legal? Então vamos voltar aqui. Outra coisa que as pessoas se esquecem, esse número virtual, ele tem uma mensalidade que você tem que pagar ela por mês. Então, muitas vezes as pessoas esquecem de pagar a fatura. Então, eu coloquei aqui, o pagamento da fatura dos números virtuais estão corretos? Isso é muito importante para você que está aí, tá legal? Outra coisa foi realizado disparo de teste com número? O que é isso? Eu chamo isso de teste de carga. Você tem que verificar se os números estão aquecidos, se está tudo legal para você continuar aí com o seu lançamento e você não ter nenhum problema. Tá legal? Sempre o quê? Nome de grupo. Eu gosto sempre de trabalhar com hashtag. Você pode iniciar do 10, do 20. Eu indico sempre você começar ali pelo 10. É o que a maioria do marketing digital usa. E o nome, certo? O nome do produto. Ou o nome do curso, do expert. Isso aí é você que decide. Muito importante também a imagem do grupo. Aí por que eu não preenchi isso antes? Você precisa de imagem para a captura de leads, certo? Que aqui é chamada por evento. Você tem que ter como live, abertura de carrinho e fechamento das vendas e vagas encerradas. O que é isso? Eu gosto sempre de trabalhar o grupo não somente como texto, mas também com imagem. Sabe aquela imagem que fica lá do lado direito que as pessoas vão trocando? Então, primeiro de captura, segundo de live, estamos ao vivo, abertura de carrinho, fechamento das vendas. Isso aqui é onde a gente vai fazer aqui a escassez, tá, do nosso produto. E quando as vagas forem realmente finalizadas, nós vamos lá trocar a imagem do nosso grupo para vagas encerradas. Tá legal? Outro ponto muito importante é você verificar os administradores do grupo. Sempre nos administradores de grupo, que eu vejo que a pessoa muito esquece, ela simplesmente um número sem foto, sem nenhuma informação, sem nenhum dado. Não se esqueça, os administradores precisam estar com nome, descrição, e simplesmente, se for alguém da sua equipe, solicite, né, para adicionar a imagem do membro, certo? Da sua equipe. Isso é muito importante, porque vai gerar uma conexão, um ponto entre o seu lead com a sua equipe. Ele vai saber que ele pode contactar, que ele pode comprar seu produto. Isso vai gerar uma maior confiabilidade ali na venda do teu produto. Outra coisa que é muito importante, não se esqueça das copies das mensagens. Não deixe para fazer a copy na hora da abertura do carrinho, na hora da live. Se planeje. Deixe as copies prontas. As copies para quando a pessoa entra no lead, quando finaliza o grupo, quando vai ter carrinho, vagas abertas, carrinho finalizado. Assim como eu fiz aqui na imagem de grupo, eu indico que você tenha copies aí para suas mensagens que você vai executar. Tá legal? Então vamos reduzir aqui. Falamos aqui, espero que realmente tenha te ajudado. Então vamos para o próximo passo. Às vezes as pessoas esquecem de pensar nos administradores desse grupo. Então vamos lá. Já foram levantados os administradores? Não é somente levantar os administradores. Você precisa treinar os seus administradores dos grupos. Por quê? Eles estão lá para ajudar os leads, eles estão lá para verificar se não tem ninguém lá dentro dos grupos que está fazendo spam, que está tentando vender grupo. Dentro da DevZap, eu vou mostrar nas próximas aulas, uma opção como você pode bloquear números que são indesejados. Isso é uma opção que está lá dentro da DevZap. Muita gente não sabe que tem e fica tomando cabeçada aí no seu lançamento. Então, por isso que você que adquiriu esse treinamento que está aqui, eu quero que ele realmente te ajude a te alavancar, que quando você faça um lançamento, você já entre muito mais estruturado do que eu, porque eu já passei por muita dificuldade, por muito perrengue ali no lançamento e não sabia como fazer. E agora eu estou te dando aqui de mão beijada o passo a passo que eu uso para todos os meus lançamentos. E isso eu já faturei já alguns dígitos no digital, como você pode acompanhar, já fiz alguns lançamentos, e isso a gente fala aí numa outra oportunidade. Outra coisa que é muito importante dentro do lançamento é isso aqui, pessoal, é escala. Os administradores estão dentro de uma escala de trabalho, ninguém vai ficar sobrecarregado, simplesmente não pode.
Por exemplo, o João é o administrador. Ele vai ficar às 24 horas cuidando do grupo? Não. Defina uma escala de trabalho para as pessoas. Se você está fazendo um lançamento sozinho, chama seu irmão, sua irmã, sua esposa, alguém, algum amigo, algum empreendedor para te ajudar a fazer a administração desse grupo. Não queira fazer tudo sozinho, porque provavelmente você vai ter um estresse, uma sobrecarga de trabalho e todo mundo sabe. Quando chega o período do lançamento, tudo acontece, problema acontece, número queima, domínio que cai, hospedagem que não segura. Você sempre vai ter alguma coisa para você contornar. Então, você não tem que ficar pensando nesses tipos de itens que eu estou te passando. Então, é só você focar, pega os seus administradores, treina ele muito bem, ensina eles a conversar com o seu lead. Não é uma conversa de, e aí, mano, essas coisas. Não é. Trata o seu lead da forma mais cordial possível, tire dúvidas para que você possa aumentar e aí escalar as suas vendas, porque tudo isso faz parte do conjunto de vendas. Não é simplesmente na abertura do carrinho que você vai lá e vai vender um produto. Não. Eu quero que você aprenda a fazer o passo a passo correto para você escalar esse seu lançamento. Então vamos lá. Outro ponto muito importante que você não vê as pessoas falando isso vamos lá. O pixel do Facebook para o link já foi configurado? Que isso? Dentro da DevZap, como você vai poder ver nas próximas aulas, tem uma opção para você criar um pixel. O que esse pixel é? Eu consigo monitorar todas as pessoas que clicaram naquele link, então eu consigo medir, olha, se entrou 10 pessoas clicaram no meu link e só 2 entraram, tem alguma coisa errada. Então eu tenho que investigar o que está acontecendo. É minha copy? As páginas estão carregando corretamente? As pessoas estão com alguma dificuldade, então eu tenho que buscar entender o que está acontecendo para que eu não perca lead, porque lead é dinheiro. Não adianta você só lá colocar tráfego, trazer os leads para dentro do grupo e não prestar atenção nesses itens. Pessoal, isso aqui é muito importante. Ninguém faz isso e eu estou te dando aqui o passo a passo para você melhorar e aprimorar aí no seu próximo lançamento. Tá legal? Outra coisa muito importante que você não vai ver em curso de marketing digital é isso aqui. As pessoas esquecem de dar um double check na BM, verificar se a BM está configurada, se os dados, cartão de crédito, se o boleto está pago. Essa aqui eu falo que é o double check, é o check final. Se você passou aqui sem dar o double check, se você encontrar algum problema, alguma dificuldade no seu lançamento, vai ser difícil. Outra coisa que você não vai encontrar só aqui no nosso treinamento. As pessoas esquecem de cadastrar o link da DevZap, isso mesmo. Esquece de cadastrar o link da DevZap lá dentro do Facebook. Aí o que acontece? Você está perdendo tráfego. Por quê? O Facebook ele não consegue reconhecer essa URL, ele não sabe de onde está vindo. Você precisa ir lá e falar, olha, essa URL pertence a esse Pix que você vai aprender aí nas próximas aulas, tá legal? O que eu indico também? Criar uma UTM específica para as pessoas que clicaram nesse link para você também ajudar a medir, criar pixel, gerar público. Aí você pode rodar um remarketing para essa galera aí que não... para a galera que clicou e não entrou no grupo, tá legal? Outra coisa também dentro da DevZap, você tem uma opção de dias de cache. O que é isso? Você consegue configurar a quantidade de dias que aquele link do grupo vai permanecer ativo. Então, se por exemplo, você colocar lá 5, 10, 15, 20 dias, durante esse período, mesmo todas as vezes que ele clicar, o sistema vai automaticamente direcionar ele para entrar naquele primeiro grupo que ele entrou desde o primeiro dia que ele clicou no link. Tá legal? Outra coisa que é muito importante é link da página de obrigado. O que é isso? Verificar se o botão está configurado. Outro item muito importante que eu deixei para colocar isso aqui na hora, as pessoas esquecem que no iPhone ele não permite você abrir um link externo em uma nova aba. Eu deixei para colocar isso aqui porque ele é muito importante. As pessoas esquecem de configurar isso e elas colocam o botão para abrir numa próxima aba. Aí só aí você está perdendo tráfego. Primeiro, porque é um bloqueio nativo do Facebook, do Safari. E se você não prestar atenção nisso, você vai perder informação. São detalhes que são muito importantes para você não ter problema aí no seu lançamento. Tá legal? Então, sempre configure para abrir na mesma aba. Tá legal? Combinado? Espero que tenha te ajudado até aqui. E vamos então para o tópico final aqui da nossa aula. Ela ficou um pouco longa, mas é muito importante que você que está aí do outro lado aprenda e coloque isso em prática. Tá legal? O que eu chamo disso? Todos os meus produtos, isso aqui é algo meu, que eu faço
para facilitar o meu dia a dia. Eu chamo isso de teste lap final. O que é lap? Quando você está numa corrida de Fórmula 1, a gente fala, ó, lap final. Lap final, que é a última volta da corrida. Então, no final ali é onde que chegando no final é quem vai abrir o carrinho. Então, tudo isso precisa estar testado. Então, por isso que eu chamo esse procedimento de teste lap final. Tá legal? Então, o que você tem que fazer? Verificar se todos os links dos grupos estão corretos, se estão abrindo, se os administradores... Você não precisa entrar. Se você tem 100 grupos, se não, mas eu preciso se cadastrar em todos os grupos? Não, você não precisa. Mas uma coisa que é muito importante é você verificar se está tudo certo. Pelo menos os primeiros grupos, os últimos grupos, se está funcionando tudo legal, para você não ter nenhuma surpresa aí no seu lançamento. Verificar se a quantidade de grupos atende. Às vezes a pessoa vai fazer um lançamento, está investindo lá 3, 4 mil reais e abre 3, 4 grupos. Aí o sistema não reconhece, fecha os grupos, fica perdendo lead. Então, se planeje, tenha mais ou menos uma base de... Se você está investindo uma grana muito legal de tráfego, você precisa se atentar a abrir mais grupos. Não perca dinheiro porque não abriu um grupo. A ferramenta já está aí, você já comprou ela. Abra o máximo de grupos possíveis para você, aí não tem nenhum problema. Porque às vezes eu vejo isso acontecendo. Você está falando assim, não, isso aí é algo muito comum. Não, não é comum. Às vezes a pessoa vai fazer um lançamento e abre 10 grupos. Aí enche os 10 grupos, ele fica lá rodando tráfego e as pessoas não conseguem entrar no grupo e assim o seu dinheiro está indo pelo ralo. Tá legal? Outra coisa que eu chamo muito importante é liberação de double check. O que é isso? Double check. Double check. Double é 2. Check é segundo check. Que é o que eu indico? Você passar em todos os pontos que nós documentamos aqui e você realmente validar isso, se tudo isso está de acordo, se tudo isso foi configurado, se os números, se o celular está a posto. Outra coisa, verificar se você tem os chips extras. Isso tudo é um ponto que você pode fazer. Isso, no final, você pode fazer o quê? Gerar um checklist. Para quê? Para que você possa realmente seguir um passo a passo para você não ter nenhum problema. E você vai fazendo um lançamento, 2, 3, 4, você vai no final vendo os pontos que você errou, onde você teve dificuldade e você vai implementando aqui. Eu vou deixar também esse link aqui logo abaixo, você vai poder consultar eles sempre que você precisar, tá certo? Então, nessa aula aqui de hoje foi uma breve explicação, tá legal? Qual é o procedimento que eu faço de checklist para dentro do meu lançamento. Então, essa aula aqui hoje, nós falamos aqui sobre planejamento e eu te espero na próxima aula. Então, na próxima aula, nós já vamos meter a mão na massa, vamos aprender a usar a ferramenta DevZap e eu te espero lá, tá legal?